Vamos lá, então vamos assistir agora um trecho, tá? Do vídeo do Jorge Igor, depois assista o vídeo completo, ele inclusive fala de Atlético e Cruzeiro. Eu não trouxe essa parte para você assistir lá no canal Jorge Igor, você vai curtir bastante, mas aqui nós vamos falar sobre o título brasileiro do Galo. Então vamos agora com Jorge Igor, vamos reagir aí ao vídeo dele, bora! O Atlético é um merecidíssimo, justíssimo, extremamente legítimo campeão brasileiro de 2021, mas o nosso país, pelo menos uma parte da população do nosso país, infelizmente tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o mérito alheio. Então você olha algumas manchetes que dizem assim: o Atlético foi campeão, mas... o Atlético foi campeão apesar de... o Atlético foi campeão só por causa de... Eu quero falar muito da conquista e muito de algumas reações a esse título do Atlético Mineiro. Já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, o ritual de sempre aqui. O Atlético será o único time a ultrapassar a barreira dos 80 pontos nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético tem a melhor defesa do campeonato, um dos melhores ataques, o artilheiro da competição. No momento em que sacramentou a conquista do título, 4 vitórias a mais que o vice-campeão, com uma questão de um jogo a menos, enfim, mas números irretocáveis. Não foi um título conquistado aos 45 do segundo tempo na última rodada, o que também está longe de ser desonroso. Você pode entrar ali num equilíbrio, num campeonato com mais 2, 3, 4 oponentes, candidatos e tal, e a coisa ser decidida no detalhe, e você será um legítimo campeão. Só que no caso do Atlético, essa folga, essa antecipação de rodadas e essa distância para os demais competidores, eu acho que solidifica a ideia de que foi mesmo um time regular, constante, competente, que superou seus adversários e que teve inúmeras dificuldades ao longo da competição. Eu me lembro de, em um determinado momento do campeonato, num jogo específico, em que o Atlético teve muita dificuldade contra um time da parte de baixo, ter colocado o seguinte no Twitter: cara, esse talvez seja o título mais folgado em pontos e mais sofrido que a gente se lembre de um campeão brasileiro. Porque foram jogos em que o Atlético precisou de viradas, em que o Atlético começou mal, em que o Atlético teve que despertar, em que o Atlético teve que recorrer ao banco. E o próprio jogo da confirmação do título contra o Bahia foi muito assim. O Atlético faz um primeiro tempo apenas regular, começa mal o segundo, toma 2 gols, tenta se entender e as soluções vêm do banco. O Sacha veio do banco, sofre o pênalti, o Natan veio do banco, dá assistência, graças a um elenco que foi bem montado, que deu ao Cuca opções para suportar uma maratona tão pesada. Especificamente sobre a arbitragem na campanha, eu também acho que é um assunto que tem que ser tocado, porque eu não vou comprar em hipótese alguma, de jeito nenhum, a conversa fiada de que o Atlético só foi campeão brasileiro pelos pênaltis, pelos 11 pênaltis dados, porque foi o time que mais teve pênaltis a seu favor na competição, ignorando muitos desses, vários jogos onde a arbitragem prejudicou o Atlético. 2 pênaltis não marcados no primeiro tempo contra o Juventude, um pênalti não escandaloso marcado contra o Santos, erro em Goiânia contra o Atlético Goianiense, e se eu for, eu tô pegando os que eu lembro de cabeça, se eu fosse listar aqui, gente, arbitragem errando no Campeonato Brasileiro para todos os lados há muito tempo. Isso é assunto velho na nossa arbitragem. Se você acha, e se você tiver como me provar, que houve um complô para favorecer o Atlético Mineiro, você vai ter que me provar que houve para favorecer o Flamengo em 2020, em 2019, o Cruzeiro, o Palmeiras do Cuca em 16. Esquece, gente. A arbitragem, ela continua sendo péssima porque ela é mal treinada, ela é mal preparada, ela é muitas vezes incoerente, ela não tem critérios, ela decide um dia de um jeito, outro dia do outro. Não há como enxergar que todos... Por exemplo, o pênalti cometido pelo Luiz Otávio ontem. Eu vi uma manchete e fiquei um pouco... Não fiquei impressionado, porque vindo de quem é, que destaca que o pênalti começa a reação, a virada e tal, como que diz assim, puxa, é sempre dos pênaltis, é sempre com um pênalti, é mais um pênalti claríssimo, cometido pelo Luiz Otávio. Indiscutível. Faz parte da regra do jogo. Ela foi bem aplicada. Então, colocar apenas na conta da arbitragem, talvez seja aquela coisa de você não reconhecer o mérito do outro, muito presente no Brasil, como eu disse no vídeo, tem uma dose de clubismo, a gente entende, mas o Atlético foi o time que jogou o melhor futebol nesse Campeonato Brasileiro. Isso pra mim é incontestável, a arbitragem favoreceu o Atlético em alguns momentos,
prejudicou duramente em outros momentos, e é assim, infelizmente, que as coisas ocorrem no futebol brasileiro. Tá aí, pessoal, esse é o vídeo, tá? Depois se inscreva no canal, assista esse vídeo completo, não passe ele inteiro. Tem no meio ali, ele fala ainda sobre a questão do Atlético e Cruzeiro, vale a pena você acompanhar e se inscrever no canal aí, né? O Jorge Igor, que é narrador, comentarista da TNT Esportes. E ele fala claramente num trecho, eu vi uma manchete falando que tudo começou com mais um pênalti. Ele tá citando o Mauro César, que foi o único, né? Que foi justamente ele quem falou sobre essa questão do pênalti, vem insistindo, né? Sendo que o Flamengo, por exemplo, no ano passado, né? No último Brasileiro, teve 10 pênaltis, o Atlético agora teve 11, né? E ano passado não falou nada, isso aí não teve repercussão nenhuma, mas de qualquer forma você vê que nem os próprios jornalistas aí do eixo, vamos dizer assim, alguns, nem eles levam a sério essa questão do Mauro César. Ele até falou essa questão clubística, né, de torcedor, nem eles levam a sério essa questão do Mauro César se achar isento, né, querer transparecer que é um jornalista, um comentarista isento, falando do Atlético e do Flamengo. Não é como se fosse o Paparazzo, o Flazoeiro, o Deco, é exatamente a mesma coisa, é um comentarista, né, flamenguista defendendo o seu clube. Mas eu achei simplesmente espetacular o que disse aí o Jorge Igor. Para mim não tem, né, o que acrescentar, ele foi perfeito. Parabenizar o Jorge Igor aí pelo seu comentário, né, completamente. Esse sim você vê que é um comentarista isento, fala o que pensa, né, não sei nem o clube que ele torce, mas não preciso nem saber, pois a gente vê aí que é um cara sério, né? Não menosprezou o título do Atlético hora nenhuma, mesmo porque se você pegar a tabela agora, 13 pontos de vantagem, quem seria idiota, né, de menosprezar o título do Atlético?